Olha, não ajudou muito ver esse filme logo depois de ver A Primeira Profecia. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Imaculada, novo filme de terror dirigido pelo Michael Mohan. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, nada é mais curioso pra mim do que esse fenômeno estranho que acontece em Hollywood às vezes, quando dois projetos com a mesma temática, com uma abordagem muito parecida, saem juntos no mesmo ano, né? Eu lembro aí de em 2013, quando a gente teve dois filmes sobre bandidos invadindo a Casa Branca, um com Channing Tatum, um com Gerard Butler, ou quando a gente teve, em 2014, dois filmes do Hércules humanizados, um com o Dwayne Johnson e o outro com aquele cara do Crepúsculo, o Kalen Lutz, ou o clássico exemplo do Impacto Profundo e Armageddon dos anos 90, ou quando teve aqueles dois filmes de vulcão no mesmo ano, acho que é o Inferno e o Dante's Inferno, Dante's Peak, alguma coisa assim com o Pierce Brosnan, aconteceu de novo agora em 2024 com esses dois filmes de terror com freiras, com noviças, e uma plot muito parecida, né? Eu tô falando do Imaculada, estrelado pela Sydney Sweeney, e da Primeira Profecia da 20th Century Studios, que é um prelúdio pro clássico filme de 76. É estranho quando isso acontece, né? Os dois filmes eles são muito parecidos e, assim, eu acho que prejudica um pouco dependendo de qual você for assistir primeiro, sabe? Porque, enfim, eu vou falar sobre isso depois, mas o Imaculada é um filme que saiu depois aqui no Brasil, depois que A Primeira Profecia, e nos Estados Unidos foi o inverso. E o Imaculada, ele foi visto como uma espécie de sucesso, muito mais que A Primeira Profecia, e às vezes eu penso, será que a ordem dos fatores altera o produto? Porque, na minha opinião, né, se eu tivesse visto Imaculada sem ter visto A Primeira Profecia, talvez o resultado teria sido bem mais positivo. Mas a história desse projeto é muito interessante, porque ela começa com um projeto de um roteirista novato, o Andrew Lobel, que começou como muitos começam, né, fazendo curtas, escrevendo roteiro spec, e esse roteiro Imaculada, ele estava prestes a entrar em produção, eles estavam num processo de divulgação de elenco, de casting, e a Sydney Sweeney, na época ela nem era tão famosa como ela é antes, né? Acho que foi em 2014, se eu não me engano. Ela fez teste pro filme, não foi selecionada, vida que segue, ela conseguiu outros projetos como o Everything Sucks e especialmente o Euphoria. E agora, né, já estabelecida como um nome mais conhecido e até mesmo como produtora, através do selo 50-50, ela resolve ir atrás do roteiro do Imaculada, ela descobre que o filme não foi pra frente e ela mesma adquire o roteiro e os direitos de exibição pra tirar do papel ela mesma, né? Então, ela estrela no filme, ela contrata um amigo dela, que é o Michael Mohan, que dirigiu episódios de Everything Sucks e também o filme The Voyeurs, da Amazon Prime, para dirigir o projeto, que seria o primeiro filme que a Sydney Sweeney produz, né? Um orçamento bem modesto de 9 milhões de dólares, extremamente barato, com as filmagens acontecendo no começo de 2023 em Roma e um lançamento que conseguiu a bem badalada Neon para distribuir nos Estados Unidos. Eu acho bem interessante isso, né? Você faz teste pro filme, não consegue o papel, aí anos depois você compra o filme e aí você mesmo estrela, né? Eu achei um power move bem interessante da Sydney Sweeney. E o resultado, né, o filme Imaculada, que vai chegar nos cinemas no próximo mês aqui no Brasil, ele é um bom filme, ele tem uma boa ideia, um conceito interessante, mas, de novo, depois de ver A Primeira Profecia, eu não tenho como tirar a sensação de ser um repeteco bem mais light. A história do filme segue a jovem noviça Cecília, vivida por Sydney Sweeney. Chegando em Roma para adotar o hábito e se tornar freira, sua vida toma uma reviravolta quando ela misteriosamente fica grávida, no que parece ser uma concepção imaculada, vista pela igreja como um milagre. Então, é a mesma premissa da Primeira Profecia, sabe? Eu não digo que é também um filme sobre a criação do anticristo, sobre o Damien, como aquela história é bem particular, mas são os mesmos beats de história. É uma jovem americana que vai pra Roma, ela quer se tornar freira, aí acontece alguma coisa e tem alguma grande conspiração por trás, né? Eu não vou entrar em spoilers aqui de nenhum dos dois filmes, mas é muito parecido, sabe? E eu sinto que é meio impossível não comparar esses dois filmes, e eu gostei muito mais da Primeira Profecia. Eu acho que ele é muito mais sofisticado, elegante e pesado também no que ele tá querendo dizer, no que ele tá querendo mostrar. O Imaculada é um bom veículo para Sydney Sweeney, eu acho que ela tá muito bem aqui, é uma ótima oportunidade de mostrar que ela consegue fazer outro tipo de papel, além do Todos Menos Você ou do próprio Madame Teia, mas claro, quem já assistiu Euphoria, e eu falei a mesma coisa sobre a Zendaya no vídeo de rivais,
Quem viu aquela série sabe que essas atrizes são muito mais capazes do que a gente vê no típico blockbuster americano. Então eu acho que Imaculada é um ótimo território para ela, ela tem aquele clássico arco da personagem mais ingênua, que vai endurecendo, que vai passando por coisas bem cabeludas, e rende aí, né, uma cena final, todo mundo foi falando desse final de Imaculada. A Sydney Sweeney, de fato, entrega algo impressionante nos minutos finais desse filme. É aquele tipo de performance, né, como ela conhece o diretor, como eles já são colaboradores antes, dá pra ver que tem uma confiança mútua do diretor e a atriz e garante aí uma baita cena, uma tremenda conclusão. Ela tá muito bem no filme, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Michael Mohan, ele tem uma condução apropriada, ele tem aquele aproveitamento dos corredores, da arquitetura mais antiga, das sombras. Ele tá trabalhando com o diretor de fotografia Elisha Christian, que é um cara que sabe trabalhar com sombras, afinal, ele fotografou aquele filme A Casa Sombria com a Rebecca Hall, que é totalmente sobre sombras dentro de casas. É um filme caprichado, bem feito, mas que, de novo, eu acho que a primeira profecia explora tudo isso muito melhor. E, claro, a gente tem o roteiro do Andrew Lobel, né? O Andrew Lobel, eu sinto que ele tem uma ideia muito forte por trás. Eu não vou estragar aqui o que é, não vou entrar em nenhum spoiler. É uma ideia grande, é uma ideia gigantesca e que eu sinto que precisava de mais tempo, precisava de mais exploração. O Imaculada é um filme que, sem créditos, tem 80 minutos. Ele é extremamente rápido, ele é direto ao ponto, ele não te enrola. Por um lado isso é bom, mas por outro, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa protagonista, sobre os personagens dessa igreja e também sobre essa twist gigantesca que o filme tem, né? Tem esse personagem do Álvaro Morte, que é o ator da Casa de Papel, se eu não me engano. Você não simplesmente fala em 2 minutos o que ele tá querendo fazer nesse filme, sabe? É uma coisa muito grande, é uma ideia bem ousada, eu fiquei interessado, mas aí o filme não dá o tempo necessário pra explorar, sabe? É o tipo de coisa que o Dan Brown iria adorar e ele dedicaria umas 50 páginas num livro dele ou uns 20 minutos de filme se fosse uma adaptação. Eu queria ver mais disso. É uma ideia ousada e eu tava com medo de ser a mesma coisa da Primeira Profecia, de ser aquela mesma história. Não é, definitivamente não é. É algo muito mais imaginativo, na minha opinião, e que também acho que mereceria um pouquinho mais de tempo para explorar. No sentido de atmosfera, susto e tal, eu acho que o Imaculado ele não tá muito focado em jump scare, eu acho que tem alguns que são bem funcionais. A atmosfera é boa, principalmente pela trilha sonora. A trilha sonora do Will Bates, ela é muito sábia em como ela aproveita corais religiosos e eu gostei especialmente do clímax, né? O clímax ele tem uma alma de filme trash B, de quase diálogo assim, do sangue, das coisas que acontecem. Tudo isso ancorado com um coral religioso de igreja assim, que eu acho que foi interessante. Eu acho que é um bom experimento. No geral, o Imaculada, ele é um filme bem rápido, ele é direto, às vezes eu acho que mais rápido do que ele deveria ser. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de aprofundamento, um pouquinho mais de desenvolvimento, conhecer mais esses personagens, porque ele tem uma ideia muito ousada, muito interessante, que certamente vai gerar mais diferente tipo de reação possível. Só que eu acho que o grande problema, e isso varia de espectador para espectador, foi ter saído junto com a Primeira Profecia. Quando eu coloco esses dois filmes na balança, eu tenho que escolher o filme da Arkasha Stevenson. Pra Imaculada, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Imaculada. Filme estreia nos cinemas brasileiros em 30 de maio e definitivamente vai garantir boas reações. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.